Saudações concurseiras, pessoal. Professor Gustavo Musi passando aqui um pouquinho antes do seu evento aí de questões de TCM para anunciar que nós temos para você um mini curso gratuito para o TCM de teoria e de exercícios. É só você entrar lá em quarisconcursos.com.br e fazer a sua matrícula. É uma degustação para o nosso curso completo. Tenho certeza que você vai gostar. Aliás, estamos com a promoção também super especial na aquisição do nosso curso completo para o TCM, teoria e exercícios, com 50% de desconto. É isso mesmo, 50% de desconto na aquisição do curso completo para teoria e para exercícios. Corre lá que ainda dá tempo de você se preparar para esse excelente concurso que é o TCM São Paulo. Vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Bom evento para você. Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa, muito importante para a sua aprovação, muito importante para a sua nomeação. Hoje, dando andamento aqui a nossa semana de eventos para ajudar você na sua preparação para o concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Eu, professor Evandro Musi, vou fazer aqui com você algumas questões neste evento sobre a disciplina do direito administrativo, essa linda matéria que é o direito administrativo. Antes de nós adentrarmos aqui as questões, eu quero que você entenda como que o professor selecionou as questões para esse evento. A ideia foi fazer aqui um apanhado de questões que já caíram na VUNESP para diversos cargos, tá? E aqui o professor, ele utilizou um filtro que a gente não tem só questões difíceis, então temos questões fáceis, temos questões medianas, temos questões um pouquinho mais difíceis. Então a ideia foi realmente mesclar o nível de dificuldade, o estilo de questão também, trazer uma questão que é mais literalidade de lei, que normalmente é uma questão já um pouquinho mais fácil, trazer uma questão mais interpretativa, trazer uma questão de caso prático. Então a ideia foi mesclar entre as diversas possibilidades de questão, as diversas formas como esse conteúdo pode cair na sua prova. Então, além do professor distribuir aí com base nesses requisitos, também distribuir na maior medida possível entre os pontos do seu edital. Tá bom? Então a ideia aqui é preparar você para esse cenário, seja no cenário fácil, no cenário mediano, no cenário difícil, tá bom? A ideia é trazer esse conteúdo e mostrar como que você vai fazer para resolver a questão no dia da sua prova. Tranquilo? É isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui junto com o professor no material. Então, agora nós vamos falar um pouquinho do direito administrativo. E o foco aqui, o enfoque serão exercícios, então, para o TCM São Paulo. Tá bom? Antes de nós adentrarmos aqui a aula, passar aqui alguns recadinhos rápidos para você aí de casa. Primeiramente, eu gostaria de lembrá-lo, caso você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, tá certo? Clica ali no sininho para você receber as suas atualizações. Aqui no canal do Qualis Concursos no YouTube, nós postamos vídeos diariamente de segunda a sexta para ajudar você na realização do seu sonho. E tudo isso gratuito. Tá certo? O que pedimos é, caso você goste desse conteúdo, deixa o like, deixa sua curtida, isso ajuda o canal a continuar cada vez mais trazendo um novo tipo de conteúdo para ajudar você na sua preparação. Tudo bem? Então vamos lá então, vamos dar uma olhadinha nas questões junto com o professor. Essa primeira questãozinha aqui, ela caiu na VUNESP no ano de 2018 para o cargo de procurador. Bom, a questão ela diz o seguinte: o princípio da indisponibilidade do interesse público tem por resultado a limitação da ação do agente público, que pode muito, mas não pode agir de modo contrário ao interesse público. A respeito desse princípio, é correto afirmar que. Então isso aqui já é importante porque ele traz uma definição do princípio aqui da indisponibilidade, né? Uma definição sobre o seu resultado, que seria limitar a ação do agente público. Se a gente observar lá o seu edital do TCM São Paulo, ele não traz todos os princípios aplicáveis à administração pública. Ele fala lá, quando ele fala em princípios, ele fala legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só que o próprio edital, ele fala numa outra parte, no artigo 37 até o artigo 41, e a grande verdade é a seguinte: por mais que dentro do tema princípios caia algum dos princípios do LIMP,
É importante você conhecer os outros princípios, porque se cair o conceito de um outro princípio dentro da legalidade, dentro da moralidade, enfim, você vai conseguir identificar o erro da questão. Então, muito embora estejam previstos alguns princípios ali no edital, é importante você conhecer aí todos, ou pelo menos a maior parte dos princípios que são aplicáveis à administração pública, tá bom? Vamos lá então. E aí, a respeito desse princípio, que é a indisponibilidade do interesse público, que é um princípio implícito da Constituição Federal e acaba sendo explícito em outras leis e normas, vamos ver o que a questão determina. Embora previsto expressamente na Constituição, peraí, acabei de falar para você, o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele não está previsto expressamente na Constituição, ele é um princípio implícito. Então, por aqui, olha só, eu já consigo entender que essa alternativa A não vai poder ser o gabarito da questão, hein? Vamos lá, olha só. Então, embora expressamente previsto na Constituição, não possui qualquer repercussão prática no direito brasileiro, considerando-se a dificuldade de identificação do conteúdo do princípio. Errado, ele possui aplicação prática sim, ele deve ser observado pelo servidor, deve ser observado pelos agentes públicos, no exercício da função pública, no exercício das suas atividades. Então, com isso, a gente conclui já que a alternativa A, ela está errada, hein, meu amigo? Ela não vai poder ser o gabarito da questão. Vamos ver a alternativa B junto comigo, olha só. A alternativa B fala, o interesse público pode ser mais bem compreendido por meio da separação entre o interesse público primário, resultante da soma dos interesses individuais, e interesse público secundário, que consiste nos interesses do Estado como sujeito de direitos. Bom, analisa aqui uma coisa comigo, meu amigo. Se nós falarmos que o interesse público classificarmos em um interesse primário e um interesse secundário, seria possível? Sim. Podemos dizer que o interesse primário ele seria composto aí basicamente do que? Das necessidades da sociedade. Enquanto que o interesse público secundário já estaria mais relacionado à vontade do próprio poder público, às necessidades, os anseios do Estado como um sujeito de direitos. Então, podemos falar sim em um interesse público primário e um interesse público secundário. Assim como você estuda lá dentro da licitação, objeto imediato, aqui no interesse público é um raciocínio parecido. Então, tá certinho. Essa alternativa, a gente não consegue vislumbrar um erro nela aí. Vamos passar para a próxima. Olha só, alternativa C de casa. O princípio resulta da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses individuais, os quais devem sempre se submeter à vontade da coletividade, representada na ação do Estado, quando em conflito com esta vontade. Bom, vamos analisar com calma aqui, meu caro amigo. Olha só. Aqui ele está dizendo que o princípio da indisponibilidade do interesse público resulta da supremacia do interesse público sobre interesse individual, os quais devem sempre se submeter à vontade da coletividade. Quando a gente lê essa alternativa aqui, ele dá a entender aqui para nós, né, que de certa maneira, os atos da administração pública sempre seriam praticados em uma situação de supremacia. Então, isso não é um tanto quanto certo dizer isso, porque nós temos lá dentro da classificação dos atos administrativos, nós temos os atos de império, mas nós também temos a questão dos atos de gestão. São atos que são praticados pela administração pública em condições de igualdade com o particular. Então, com isso, a gente já entende que vai ter hipóteses que o interesse público vai se coadunar ao interesse particular. E ele diz aqui, ó, que a disponibilidade resulta do interesse público da supremacia do interesse público sobre o interesse individual. Então, os quais devem sempre se submeter à vontade da coletividade. É como eu disse, muitas vezes vai haver aí uma coadunação. Nós temos os atos de gestão, por exemplo, que são atos no qual a administração pública ela não age em condições de superioridade,
diferentemente, então, desses atos de gestão. Então, com isso, a gente já interpreta que essa alternativa aqui, ela está errada. Vamos lá para a alternativa D de dado, olha só. O mencionado princípio impede a adoção da arbitragem pela administração pública, considerando-se a impossibilidade de o agente público transigir quanto aos interesses públicos que persegue e representa. Uma questão já mais interpretativa essa também, né, essa alternativa. Ela está errada, mas vamos entender o porquê. Porque, na verdade, a indisponibilidade do interesse público não impede, não há no nosso ordenamento jurídico uma vedação de que seja feita essa arbitragem pela administração pública do melhor caminho a ser percorrido, da melhor saída a ser adotada. Então, inclusive, nós temos os atos discricionários, não é isso? O ato discricionário não é aquele que possui uma margem de escolha, que possui uma certa liberalidade por parte do servidor, por parte do agente público? Sim, então veja, meu caro amigo, que, de certa maneira, uma opção que é dada ao agente público para que ele arbitre dentre uma ou outra saída, mas é claro que se coadune ao interesse público. Então, na verdade, dizer que esse princípio impede a adoção de arbitragem não é correto, tá bom? Estão aí alguns fundamentos para justificar essa visão. Vamos para a alternativa E de Evandro. Não compõe a ordem jurídica brasileira. Isso aqui está errado, tá? Por quê? Muito embora a indisponibilidade do interesse público ela não seja explícita no texto da Constituição Federal, ela acaba por se tornar um princípio explícito em outras leis e normas. A gente tem a Lei 9784, a gente tem Lei de Licitações, tem diversas leis que, de certa maneira, vão fazer menção ali a esse princípio. Então, na verdade, seria errado nós dizermos que ele não compõe a ordem jurídica brasileira, tá certo? E aí ele ainda diz, né, a alternativa, dado não ser encontrado no texto da Constituição nem poder ser deduzido a partir dos demais princípios constitucionais administrativos. Errado. Ele é considerado como um princípio implícito no texto constitucional. Motivo pelo qual, agora você há de convir comigo que o gabarito da questão é realmente a letra B, que diz que o interesse público pode ser mais bem compreendido por meio da separação entre o interesse público primário, resultante da soma dos interesses individuais, e interesse público secundário, que consiste nos interesses do Estado como sujeito de direitos. É isso aí. Então, o interesse primário, tá? É o interesse público, realmente, a vontade da coletividade. E o interesse público secundário, a vontade da própria administração pública, tá bom? Então, com isso, a gente conclui que o gabarito realmente é a alternativa B de bola. Vamos fazer mais uma? Olha só, vamos ver junto com o professor. Caiu no ano de 2018 na VUNESP para o cargo de assistente legislativo. A vedação ao particular contratado dentro de certos limites, tá? Porque existem algumas hipóteses que podem permitir aí essa questão da exceção do contrato não cumprido, mas enfim, a questão fala. A vedação ao particular contratado dentro de certos limites de opor em face da administração a exceção de contrato não cumprido e a submissão do direito de greve dos servidores públicos a um regime jurídico mais restrito a ser previsto em lei são exemplos de aplicação de um dos princípios que rege a administração pública. Qual seja? Bom, quando a gente fala de princípios, você tem que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes em um caso prático como esse que é trazido aqui na questão, nós podemos enxergar, às vezes, a aplicação de mais de um princípio. Só que aí você tem que observar aquele princípio que está sendo afetado diretamente. Vamos ver as alternativas e a gente vai tentar coadunar esses princípios aqui que estão nas alternativas com o que está sendo dito. Vamos lá. Boa-fé. Bom, eu dizer aí que o particular não poderia parar de prestar o seu serviço, não poderia invocar exceção de contrato não cumprido e que o servidor, ele vai exercer o direito de greve de maneira um pouco mais restrita. Será que isso tem a ver com a boa-fé? Olha, de maneira direta, não. Né? Talvez de maneira indireta você até conseguisse estabelecer uma relação, mas de maneira direta, não. Segurança jurídica?
também não é algo que, de certa maneira, até pode propiciar uma certa segurança jurídica isso, né? Como a questão da continuidade da prestação, impedir que certos direitos fossem afetados, mas a verdade é que também não é de maneira direta. Você conseguiria relacionar talvez aí de maneira mais indireta. Então por isso que você tem que ir buscando o princípio que melhor vai se encaixar. A impessoalidade, também de maneira mais indireta, né? Porque você poderia dizer, impessoalidade no sentido de não importa quem está contratando, o serviço tem que ser oferecido à sociedade, a pessoa tem que estar ciente de que ela vai ter condições diferenciadas, como se ela tivesse, quando comparado com uma venda a um particular, por exemplo, e assim por diante. E no sentido da impessoalidade ao servidor também, porque ele serve aí a administração pública como um todo, e nós não poderíamos favorecer determinada classe de servidores, mas aí, meu amigo, a gente estaria falando, na verdade, de maneira indireta também a impessoalidade. Você vê até pelas explicações que o professor deu que já vai se encaixar muito mais nesse princípio aqui, que é a continuidade do serviço público. Faz todo sentido, então, esse daqui é o princípio que está sendo afetado de maneira direta dentro dessas situações hipotéticas aqui trazidas na questão. A impossibilidade de invocação da exceção de contrato não cumprido decorre do princípio da continuidade do serviço público. O serviço público, ele deve ter uma prestação ininterrupta, ele deve ser continuamente prestado. Então, veja, o fato do particular não poder alegar a exceção de contrato não cumprido é justamente para que o serviço público possa continuar, possa ter a sua atividade sendo prestada normalmente. Compreende? E ainda tem um outro exemplo, a questão da greve dos servidores públicos. Os servidores públicos, eles não vão, em sua maior parte aí, estar prestando serviços públicos à sociedade? Sim. Então veja que por que um policial ele não vai poder entrar em greve, né? Professor, ele não pode entrar em greve? Não, de acordo com o STF, servidores das carreiras policiais não podem entrar em greve, tá certo? Lembra daquele caso que aconteceu aí há um tempinho atrás lá no estado do Espírito Santo e que isso chegou até o STF e eles entenderam que o servidor público da área policial não pode fazer greve. Veja, essa restrição é justamente para que haja uma continuidade do serviço público. É justamente para que esse serviço público de segurança pública ele seja continuamente prestado, tá bom? Legal? Vamos lá então. Não que eu seja contra o direito de greve do servidor. Inclusive, eu acho que até os servidores das próprias carreiras policiais teriam condições de fazer greve sem que houvesse uma interrupção da prestação de serviço público, né? Tudo é uma questão de organização, de preparação, mas você não está aqui para ouvir a minha opinião, você está aqui para acertar a questão de prova, né? Vamos lá. Princípio da publicidade, já descarta, né? Esses conceitos aqui, eles não estão nem diretamente, nem indiretamente relacionados aqui a essas situações hipotéticas trazidas. Então, é legal você fazer isso que o professor fez, tentar encaixar cada um desses princípios e tentar ver qual que está mais diretamente relacionado à situação trazida ali na questão. E com isso a gente conclui que o gabarito é realmente a letra D de dado, tá bom? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 3. A questão de número 3, ela caiu no ano de 2018, na VUNESP, para o cargo de assistente jurídico. É correto afirmar, no que concerne ao controle do Tribunal de Contas, que a função desempenhada pelo Tribunal de Contas é técnica, administrativa e jurisdicional. O que você acha, meu amigo? Você acha que isso está certo ou isso está errado? Vamos raciocinar uma coisa comigo, meu amigo? Quem exerce jurisdição? Quem exerce jurisdição é o Poder Judiciário. Os tribunais de contas pertencem ao Poder Judiciário? Não, os tribunais de contas não pertencem ao Poder Judiciário. Então, dizer que os tribunais de contas exercem aí essa atividade jurisdicional está errado. Então, eu não posso colocar a alternativa A como gabarito. Vamos para a alternativa B. A fiscalização do Tribunal de Contas. Essa palavra jurisdição, tá? Às vezes ela é empregada com o sentido de circunscrição, de área que delimita competências, mas jurisdição em si é a capacidade de dizer o direito, tá bom? Isso cabe aí ao Poder Judiciário. Mas vamos lá. Alternativa B. A fiscalização do Tribunal de Contas não se restringe ao controle financeiro.
Sendo, entretanto, vedada a fiscalização contábil e orçamentária da administração pública indireta. Ora, dizer que a fiscalização do Tribunal de Contas não se restringe ao controle financeiro faz um certo sentido, que ele vai verificar a legitimidade, economicidade, né, e tudo mais. Então, até faria um certo sentido, mas dizer que é proibida a fiscalização contábil e orçamentária da administração indireta, isso daqui está errado, tá bom? Depois você vai dar uma lida no artigo 70 da Constituição Federal. O artigo 70 da Constituição Federal, ele vai dizer para nós que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. E aí o artigo 71, que você vai ler depois também, ele vai dizer que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. E aí ele vai trazer diversas atribuições do TCU, que você vai dar uma lida, tá? Porque os tribunais de contas estaduais e municipais, onde houver, vão ter atribuições aqui análogas a essas que estão previstas para o TCU, dentro de sua esfera de competência, é claro, tá bom? Dentro da sua esfera de atuação. Então, por aqui, a gente já entende, por esses artigos, que ele tem competência, sim, para fazer essa fiscalização contábil e orçamentária também da administração indireta. Motivo pelo qual a alternativa B não pode ser o gabarito da questão. Vamos para a alternativa C? Vamos lá, professor, vamos lá, que agora eu estou achando que eu vou encontrar o gabarito, hein? Vamos lá. Na fiscalização pelo Tribunal de Contas, o controle pode tanger a legalidade? Sim. Legitimidade? Acabamos de ver que sim. Economicidade? Sim. E a aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Exatamente o que você vai ver nesses dois artigos aqui, o artigo 70 e também o artigo 71. Então, está certinho, praticamente um copia e cola aí da letra da lei, e a letra C acaba se tornando o gabarito da questão. Mas vamos identificar o erro das outras. A fiscalização do Tribunal de Contas não se restringe ao controle financeiro. Olha, é um argumento parecido aqui com o que vimos na B, mas vamos lá. Sendo, entretanto, vedada a fiscalização contábil e orçamentária das pessoas físicas que administrem bens e valores públicos. Bom, isso daqui está errado, tá bom? Isso daqui está errado, porque se você observar o que está previsto nos artigos 70 e 71, você vai ver que isso é uma das atribuições que estão previstas como de fiscalização aí dos tribunais de contas. O Tribunal de Contas da União ele vai fiscalizar, sim, essas pessoas físicas que administram bens, que recebem valores públicos, tá bom? E nada mais justo. Você está recebendo dinheiro público para o exercício de uma atividade, para a execução de algum programa, você vai ser fiscalizado, até para que a gente possa saber se você não está embolsando esse dinheiro sem cumprir com aquele plano que foi elaborado, com aquele plano que foi remetido à homologação, vamos dizer assim, por parte da administração pública. Então, veja que precisa ser feito isso. Inclusive, se você observar aí, nós temos um decreto que vai regular a questão da fiscalização, a questão do acompanhamento desses valores que são repassados para instituições privadas sem fins lucrativos e que esse dinheiro tenha sido retirado do orçamento da Seguridade Social ou do orçamento fiscal. Esse decreto vai regular isso e ele vai dizer que uma instituição privada que, em relações anteriores com a União, se ela teve lá contas que não foram aprovadas, contas que foram consideradas ali como insuficientes e que não foram aprovadas em uma tomada de contas especial, se por algum motivo ali existe um certo apontamento naquela entidade privada sem fins lucrativos, que não vai ser feito um novo contrato, que não vai ser feito aí um novo convênio com essa instituição privada. Então, de certa maneira, a gente precisa realmente fiscalizar.
tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas que recebem bens e valores públicos. Então está errado por dizer que isso é vedado, porque na verdade vai ser uma atribuição aqui dos tribunais de contas. Vamos para a alternativa E. O Tribunal de Contas integra a estrutura do Poder Judiciário, auxiliando o Poder Legislativo, possuindo total autonomia. Errado porque, na verdade, os tribunais de contas, em sua essência, eles são vistos quase que como órgãos autônomos, quase que como um poder paralelo. É basicamente como o Ministério Público, né? O Ministério Público ele também tem uma certa independência, assim como os tribunais de contas, no sentido ali de sua organização e tudo mais, no sentido de independência das suas atividades. Mas, na verdade, ele não é um poder, né? Nós temos lá basicamente a tripartição dos poderes. Mas a gente não pode dizer que o Tribunal de Contas faz parte do Judiciário conforme a alternativa aí falou aqui. Isso aqui está errado. Eu já vi questão da VUNESP dizer que o Tribunal de Contas compõe o Poder Legislativo e entender como correto, né? Quem assistiu aí os nossos eventos anteriores lembra de uma questãozinha como essa. A VUNESP já cobrou uma questão como essa e entendeu como correto dizer que o Tribunal de Contas ele iria compor o Poder Legislativo, tá? Mas o Judiciário, não tem como ele compor o Judiciário, tá? Realmente ele auxilia o Poder Legislativo, porque a fiscalização contábil, financeira e orçamentária cabe ao Poder Legislativo, que vai exercer com o auxílio dos tribunais de contas, tá bom? Então a gente tem aí esses erros que fundamentam que o gabarito realmente é a letra C de casa. Vamos para mais uma? Bora lá, professor. Questão de número 4. Essa questão 4, ela caiu no ano de 2018, tá bom? Na VUNESP, para o cargo de juiz no Rio de Janeiro. Acho que foi juiz leigo, não lembro exatamente o cargo, mas caiu para juiz no Rio de Janeiro. Vamos lá. Vamos ver o que a questão 4 ela fala aqui para nós. Olha só. O chamado ativismo judicial sofre críticas de diversas origens, baseadas principalmente na ideia de que comprometeria a separação de poderes, representando uma interferência indevida do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo e sobre a ação política. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. Essa questão de ativismo judicial já se fala muito hoje em dia, tá? Que essa questão, o professor vai espirrar. Sim, eu disse que eu ia espirrar. E vai vir outro, hein? Você que diz saúde aí, muito obrigado. Veja só, essa questão do ativismo judicial é uma coisa muito criticada hoje em dia por alguns doutrinadores, por algumas posições aí de juristas. Eu disse que ia vir outro, hein? Vamos lá. E aí essa questão do ativismo judicial é um pouco criticada porque o judiciário ele tem como uma atividade típica fazer julgar, né? Resolver os litígios, resolver as contendas judiciais. Então, veja que não cabe ao judiciário ficar legislando, ficar entrando no mérito do ato administrativo. Então, o judiciário não pode exercer atividades que são típicas, vamos dizer assim, de outros poderes. Então não dá para o judiciário ficar entrando muito nessa questão de atividades que são típicas de outros poderes, muito embora ele vá exercer isso de maneira típica. Então o ativismo judicial tem a ver com isso, né? O judiciário exercendo atividades que não caberiam a ele, mas que caberiam ao legislativo, que caberiam ao executivo e assim por diante. Então por isso que sofre aí algumas críticas baseado aí na questão da separação de poderes. Cada poder tem as suas atividades e cada um no seu quadrado, né? Bom, vamos entender então o que vai ser trazido aqui nas alternativas. A legitimidade do Poder Judiciário para a realização do controle judicial de políticas públicas decorre de ser o único poder da República constituído exclusivamente por agentes selecionados mediante concurso de provas e títulos, o que assegura sua neutralidade e imparcialidade. Bom, primeiro, meu amigo, que o judiciário ele não é o único que tem concurso público para provimento de cargos. A gente tem concurso público dentro do legislativo, dentro do executivo, mas a gente tem cargos eletivos lá dentro também. No judiciário você tem cargos eletivos, mas que funcionam de uma maneira um pouquinho diferenciada, né? Os cargos de direção, os tribunais normalmente são cargos eletivos, tá? Mas que possuem uma restrição bem maior de participação. Bom, mas vamos analisar aqui o ponto que está sendo dito aqui na alternativa, que ele diz que
O judiciário é o único poder constituído exclusivamente por agentes selecionados mediante concurso? Errado. Você já ouviu falar no quinto constitucional? Se você lembrasse da regrinha do quinto constitucional, você já teria condições de acertar essa questão que você viu aqui. Como que funciona a regrinha do quinto constitucional? 1/5 dos membros dos tribunais deverão ser compostos por membros provenientes da advocacia e do Ministério Público. Ainda do Ministério Público, normalmente a pessoa vai ser concursada ali, né? Agora, da advocacia, não necessariamente. Pode ser uma pessoa proveniente da advocacia privada, por exemplo. Então, veja que o próprio judiciário ele não é composto somente de pessoas que são concursadas. O próprio STF, você não vai prestar concurso para ser ministro do STF, você vai ter que ter lá as indicações e para ser aprovado na sabatina devida, enfim. Então a gente conclui que a alternativa A ela não pode ser o gabarito da questão. Não são todos os cargos do judiciário que são ocupados através de concurso público, tá bom? Bom, vamos ver a alternativa B. Caso o Poder Executivo haja de modo irrazoável ou proceda com a clara intenção de neutralizar a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, justifica-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário sobre a ação administrativa. Ora, se o Executivo age de maneira não arrazoada, de maneira irrazoável, o Judiciário pode sim controlar aquele ato, né? Por mais que seja um ato discricionário, por mais que seja um ato que vai ser levado em consideração a conveniência e oportunidade da administração, o judiciário poderá fazer o controle desse ato se esse ato não respeitou a própria razoabilidade, que é um dos princípios que vão reger a administração pública. Então, o agente público, mesmo que no exercício da discricionariedade, mesmo que no exercício dessa margem de liberdade que ele possui, ele deve exercer isso com cautela, ele deve exercer isso com limite, ele deve exercer isso respaldado no interesse público, com razoabilidade, com proporcionalidade, com justiça, com ética. Então, o Poder Judiciário, como regra, ele não vai ficar entrando nessa questão de conveniência e oportunidade, ele vai ficar controlando conveniência e oportunidade. Mas se isso foi praticado de maneira a não ser razoável, de maneira a não se coadunar o interesse público, aí o Judiciário vai poder sim controlar esse ato. Então faz todo sentido o que está sendo dito aqui na alternativa B. Vamos colocar ela como gabarito da questão e vamos para a alternativa C. Vamos entender o erro aqui da alternativa C. A Constituição Federal de 1988 não admite a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo. Bom, já vimos aqui que, na verdade, o Judiciário pode até sim controlar o mérito. Porque o mérito, se ele não é razoável, não é proporcional, o Judiciário pode sim controlar. Então, por aqui a gente já entende que não está muito correto, né? Mas vamos lá. De maneira que não merece prosperar a ação judicial que pretende invalidar ato administrativo, sob o argumento de não ser razoável a escolha do administrador. Olha, meu amigo, aqui a B ela se contrapõe a C. Quando você se deparar com esse tipo de situação em prova, normalmente o gabarito vai estar entre uma delas. Então, se você não sabe a resposta correta e vai chutar, e está em dúvida entre essas duas, vai realmente nessas alternativas que se contradizem. Essas alternativas que se contradizem, normalmente o gabarito vai estar dentro de uma delas, tá? Mas eu espero que você, que é aluno do Qualis Concurso, você que é aluno do professor Evandro Musi, não vai precisar chutar para acertar a questão. É esse o trabalho que nós temos feito aqui durante 2 semanas de eventos aqui no canal do YouTube do Qualis Concursos, é justamente para ajudar você nessa preparação, para te trazer subsídio e te mostrar como que você vai responder a questão de prova sem precisar ficar chutando questão, tá bom? Mas vamos lá, sem precisar ficar chutando alternativa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para a gente continuar. Alternativa D de dado. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual não podem ser objeto de controle judicial, salvo em caso de flagrante ilegalidade. Bom, vamos analisar com calma o que está sendo dito aqui, ó.
Os atos administrativos, né, gozam de presunção de legitimidade. De certa maneira, sim. Motivo pelo qual não podem ser objeto de controle judicial. Ora, isso está errado. Os atos administrativos, muito embora eles gozem de presunção de legitimidade, esta não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Você pode demonstrar que o ato ele não é legítimo, você pode demonstrar que ele carece ali de algum elemento, de algum requisito que não foi preenchido. Então, com isso, a gente entende que ele pode sim. Não precisa ser uma flagrante ilegalidade, como a gente até viu aqui, um ato que não seja razoável, por mais que não seja uma flagrante ilegalidade, por mais que esteja dentro da margem de escolha, dentro da liberalidade da administração pública, se não for razoável, pode ser objeto de controle sim pelo judiciário. Então, você vê que uma boa parte das alternativas você vai conseguir responder, vai conseguir raciocinar com o gabarito da questão, que diz basicamente isso, que o judiciário pode controlar um ato que não é razoável. Vamos para a alternativa E. A impossibilidade definida pela Constituição Federal de 1988 de controle judicial de atos administrativos é decorrência da máxima "The king can do no wrong", introduzida no direito brasileiro por meio do pensamento positivista de Benjamin Constant. Bom, traduzindo isso aqui, basicamente, daria o que? O rei não erra, o rei não pode errar, quer dizer, o rei só acerta. Então vamos entender uma coisa. Olha o que a questão está falando aqui, a alternativa. A impossibilidade definida pela Constituição Federal de controle judicial de atos administrativos já começa por aqui. Não há essa vedação pela Constituição e é decorrência da máxima "o rei não pode errar". Ora, meu amigo, a gente poderia talvez falar nessa máxima quando a gente fala do início aí do estudo, da história da responsabilidade civil do Estado, por exemplo, quando a gente fala da teoria da irresponsabilidade total do Estado, principalmente aí nos períodos imperialistas, realmente existia essa ideia de que o rei não erra. Mas agora, no ambiente atual, em que vivemos nesse momento contemporâneo, você vai entender que até pela aplicação que temos da teoria do risco, da responsabilidade civil objetiva, entende-se que o rei pode errar sim. O Estado, o poder público, ele pode vir a errar, motivo pelo qual se fundamenta a teoria do risco, motivo pelo qual, acontecendo algum dano por um agente público no exercício dessa função, o Estado ele vai responder objetivamente por esse dano causado, tendo em vista que o Estado está exposto ao risco da regulação da vida em sociedade. Então, veja que essa ideia de que o rei não pode errar em um momento contemporâneo não vai encaixar muito bem com diversas teorias aí que nós conhecemos, que nós estudamos aí para concursos públicos. Então, com isso, meu amigo, a gente conclui que a E também está errada. Então, dissemos que o gabarito seria a letra B. Coloca aí no quadro produção qual o gabarito da questão. É isso aí. Letra B de bola. Tá gostando? Tá curtindo a aula? Coloca aí nos comentários o que você achou. Quer ouvir um tema aí específico nos próximos eventos? Coloca nos comentários qual que é o assunto que você quer que seja tratado aqui no canal. Nós acompanhamos, lemos aí todos os comentários que são colocados aqui, porque nós queremos trazer um produto que realmente satisfaça a sua necessidade, um produto que seja interessante para você e que aumente ainda mais a sua bagagem e faça você chegar ainda mais perto da nomeação, ainda mais perto da realização do seu sonho, meu caro amigo. É isso aí, segue lá o Qualis Concursos no Instagram, acesse o nosso site, tem ali uma solução que vai ajudar você, principalmente você que está estudando para o TCM São Paulo. Temos um curso de teoria, um curso de exercícios que vai ser muito importante nessa reta final e vai te trazer ali mais conhecimento, vai ajudar você a focar ainda mais nesses pontos que são fundamentais. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, hein? Acesse qualisconcursos.com.br e saiba mais. Bom, vamos voltar para a questão. Então, concluímos que o gabarito é a letra B.
Agora a gente vai fazer aqui mais uma questãozinha. Essa questão caiu no ano de 2018 na VUNESP para o cargo de procurador do município. O professor deu uma adaptada nela, tá? Por conta de algumas redações que não estavam muito adequadas, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre o controle da administração pública. O controle da legitimidade enseja a verificação pelo órgão controlador da existência ou não dos princípios da adequação e da compatibilidade referente às despesas públicas. E aí, meu amigo, o que você acha? Você acha que isso está certo? Você acha que isso está errado? Qual que é a sua opinião? Vamos ver as alternativas antes? Vamos lá, professor, vamos dar uma lida em todas. E aí a gente volta para resolver elas. Olha só a alternativa B. O controle financeiro é aquele que é exercido pelo Poder Executivo sobre o Legislativo e o próprio Executivo sobre sua própria administração no que se refere à receita, à despesa e à gestão dos recursos públicos. A alternativa C de casa. Compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, a Distrito Federal ou a município. Por aqui você já começa a entender que ela já tem uma redação que está bem bonitinha, não parece? Não parece estar certinho? É isso aí. Mas vamos ver as outras. O controle judicial incide especificamente sobre a atividade administrativa do Estado, seja onde for que esteja sendo desempenhada, alcançados os atos administrativos do Executivo, sem contudo examinar os atos do Legislativo, mesmo que no exercício da função administrativa. E a alternativa é: o Poder Judiciário não pode controlar os atos internos e exclusivos do Poder Legislativo, também chamados de interna corporis, mesmo que contiverem vícios de ilegalidade ou de constitucionalidade ou vulnerarem direitos individuais. Bom, vamos entender uma coisa. Vamos lá. Alternativa A. Ela fala que o controle da legitimidade vai ensejar verificação pelo órgão controlador da existência ou não de princípios que se adequem à compatibilidade referente a despesas públicas. Né? Bom, veja, meu amigo, que a legitimidade ela não vai observar apenas as formas prescritas ou não proibidas pela lei. Ela também vai analisar essa substância, se ela está se ajustando ou não aos princípios não jurídicos, aos princípios da boa administração, aos princípios da boa-fé. Então, veja, meu amigo, que o controle de legitimidade, ele é mais amplo, ele não é esse controle somente financeiro, né? Isso aqui estaria mais para um controle financeiro, um controle orçamentário, do que um controle de legitimidade. Né? Dentro desse controle de legitimidade, a gente vai ver se o ato realmente ele é legítimo, se ele se coadunou ali ao que as leis, as normas determinam, e não somente essa verificação desse controle financeiro, entende? Aqui, se fosse controle financeiro, teria mais a ver aí com a alternativa. Então, a gente vai excluir essa alternativa. Ela não vai ser o gabarito da questão. A alternativa B vai dizer que o controle financeiro é aquele exercido pelo Poder Executivo sobre o Legislativo e o próprio Executivo, sobre sua própria administração no que se refere à receita, à despesa e à gestão dos recursos públicos. Na verdade, meu amigo, o controle financeiro é aquele que é desempenhado pelo Poder Legislativo. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária cabe ao Poder Legislativo, que o exerce por meio, com auxílio aí dos tribunais de contas, tá bom? Então isso cabe ao Legislativo, que vai fiscalizar o Executivo, que vai fiscalizar o Judiciário, que vai fiscalizar o próprio Legislativo no exercício dessa função administrativa. Então, a gente conclui aí que a letra B está errada, não é o gabarito da questão. Vamos ver aqui a alternativa C de casa. A alternativa C diz: compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União,
mediante convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere, a Estado, ao Distrito Federal ou a município. Olha, ela tá bonitinha, tá bacaninha e você encontra a previsão lá no artigo 71. É isso aí, é o gabarito da questão, tá? É o que a Constituição Federal fala lá no artigo 71, inciso 6. Vai dizer que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a município. Então, copia e cola aí da Constituição. Tudo bem até aqui? Vamos para a alternativa D de dado. O controle judicial incide especificamente sobre a atividade administrativa do Estado, seja onde for que esteja sendo desempenhada, alcançados os atos administrativos do Executivo, sem contudo examinar os atos do Legislativo, mesmo que no exercício da função administrativa. Tá errado, né? Porque o Judiciário pode sim analisar aí os atos do Legislativo quando desempenhando a função administrativa. O que hoje o Judiciário não enxerga muito bem é o controle do Judiciário sobre esses atos que são considerados como interna corporis do Legislativo. Atos que são aí exclusivos do próprio Poder Legislativo. Hoje em dia o Judiciário ele não tem muito aí, a jurisprudência que nós temos é no sentido de que o Judiciário não vai controlar muito esse tipo de ato. Agora, é claro, por mais que seja um ato interna corporis, o que significa interna corporis? É aquilo que está dentro dos muros do legislativo, aquilo que é uma atribuição exclusiva dele, tá? Então, veja que se é um ato, por mais que seja interna corporis, mas que viola a Constituição, que viola claramente ali a letra da lei, que viola direitos individuais, aí o judiciário pode até controlar. Mas olha o que a alternativa aí ela fala. Que o poder... Então, a gente concluiu que a D está errada, certo? Vamos ver aí. O Poder Judiciário não pode controlar os atos internos e exclusivos do Poder Legislativo, também chamados de interna corporis. Bom, se fosse até aqui, está correto. Tem exceções, mas está correto. Mesmo que contiverem vícios de ilegalidade ou de constitucionalidade, ou vulnerarem direitos individuais. É isso aí, meu amigo. O STF tem se manifestado no sentido de que o controle judicial não alcança os atos interna corporis, sob ofensa, sob pena aí de ofensa ao postulado da separação dos poderes. Mas de acordo com Vicente Carvalho Filho, cumpre fazer aqui uma ressalva, ele diz o seguinte: no entanto, cumpre fazer uma ressalva que fizemos quanto aos atos políticos. Como não pode existir atos sem controle, poderá o judiciário controlar esses atos internos e exclusivos quando contiverem vícios de ilegalidade ou de constitucionalidade ou vulnerarem direitos individuais. Então, tá vendo que a alternativa fala, mesmo que, de acordo com a doutrina, seria o quê? Essa seria uma hipótese que o judiciário pode sim controlar esses atos interna corporis. E aqui ele ignorou essa exceção, motivo pelo qual a gente vai entender o erro da questão e a gente vai dizer que o gabarito realmente é a letra C. Coloca no quadro o gabarito aí, produção. Qual é o gabarito da questão? É isso aí, letra C de casa. Vamos lá, meu amigo? Vamos para mais uma questãozinha, dá uma respirada, toma uma água aí, toma um ar e vamos que o seu futuro não pode esperar, hein? A mudança de vida tem que acontecer para ontem, a transformação da sua vida. Então vamos estudando. Cada dia de estudo você chega um pouquinho mais próximo desse objetivo. Vamos para o quadro, olha só. Essa questão aqui é a questão de número 6, ela caiu em 2017 na VUNESP para o cargo de analista previdenciário e a questão ela dizia o seguinte: assinale a alternativa correta. A gente é muito acostumado a procurar a correta, tá? Só que tem algumas questões que vão pedir a incorreta. Então, eu acho importante você circular isso aqui para você não errar por falta de atenção. Vamos lá. Toda função pública tem um cargo público correspondente. Ora, meu amigo, se você parar para pensar aqui comigo sobre as nossas aulas que nós tivemos lá, tanto no curso de exercícios como no curso de teoria, que existem pessoas que exercem funções públicas, mas que não ocupam cargo público. Como, por exemplo, a questão lá dos temporários. Eles exercem função pública
sem não necessariamente ocupar um cargo ou emprego público. Então é errado dizer que toda função tem um cargo público. Todo cargo público tem uma função pública, de certa maneira sim, mas nem toda função pública tem um cargo público. Então isso é errado. Essa assertiva ela está errada. Vamos para a próxima. A função pública é a atividade em si mesma. Faz sentido, né? Faz sentido. Que corresponde às inúmeras tarefas desenvolvidas pelos servidores públicos. Certinho, bonitinha, é o gabarito da questão. Realmente a função pública é a atividade, é o dia a dia, o que é feito pelo servidor. Quais serão as tarefas, as atividades, as ações desenvolvidas no dia a dia do servidor, né? Então, por exemplo, faz parte da função pública do auditor da Receita Federal fazer o lançamento tributário, tá? Fazer o lançamento ali do tributo, fazer nascer esse direito aí da cobrança desse tributo. Então, é uma atribuição presente dentro da função pública deste cargo. Compreende? Então, é correta essa definição. Motivo pelo qual a gente vai deixar ela como gabarito da questão. Mas vamos aqui resolver as outras alternativas. Nem todo cargo público possui uma função pública. Olha, tá bonitinho isso, hein? Tá bonitinho. Nem todo cargo público possui uma função pública. Não tá bonitinho, não. Até o professor se equivocou aqui, uma leitura rápida, né? Bom, enfim, porque o cargo público ele vai ter uma função pública, né? Mas vamos ver o restante. Porém, todo emprego público possui uma função pública correspondente. Tá errado. É como eu disse para você. Todo cargo público, ele tem uma função pública. Nem toda função pública tem um cargo público. E aqui ele deu uma invertida nesses conceitos. Nem todo cargo público possui uma função. Todo cargo possui sim uma função. Compreende? Quase que uma prova de raciocínio lógico, né? Vamos lá. Então, o mesmo argumento aí que o professor utilizou para a alternativa A, já está explicado aí a alternativa C. Vamos para D. O emprego público exercido por servidores estatutários das autarquias é uma espécie do gênero cargo público. Não, na verdade, existe o gênero lá que é considerado como os agentes administrativos, né? E dentro dos agentes administrativos nós teremos cargo público, emprego público, nós teremos aí a função pública para os terceirizados, enfim. Então, na verdade, como que eu vou dizer que o emprego público é para servidor estatutário? Na verdade, o emprego público é aquele que é regido pela CLT. Ele tem um vínculo de direito privado, ele tem um vínculo contratual, diferentemente do servidor estatutário que tem um vínculo público, um vínculo de direito público. Seus deveres, suas proibições, seus deveres estão previstos, seus direitos estão previstos na lei que regula o seu cargo. Seja uma lei específica, seja lá um estatuto geral, que vai regular o funcionalismo público daquele ambiente, né? Municipal, estadual, federal, enfim, no nosso caso do TCM, será aí uma lei municipal, né? Bom, então com isso a gente conclui que essa alternativa ela está errada. Vamos para a alternativa E. Os cargos públicos da administração direta são vitalícios ocupados por servidores públicos de carreira. Isso aqui está errado. Porque cargo vitalício são para aquelas hipóteses previamente definidas em lei, né? Como magistrados, membros do Ministério Público, eles têm a vitalicidade. Mas isso não é para todos os cargos da administração direta, né, meu amigo? Desculpe. Veja aqui, os cargos da administração direta, se forem cargos estatutários e excetuando os cargos em comissão, se forem os cargos públicos efetivos, eles terão direito ao quê? A estabilidade e não à vitalicidade. Vitalicidade e estabilidade são coisas distintas, tá bom? Estabilidade são 3 anos, vitalicidade são 2 anos, vitalicidade são para as hipóteses previstas na Constituição Federal, enquanto que a estabilidade ela já é mais ampla, né, para o funcionário público que possui um cargo público efetivo. Lembra disso? A VUNESP adora dizer que a estabilidade vai ser aplicável ao cargo em comissão. Toma cuidado, tá bom? Então agora ficou fácil, né, meu amigo, entender por que o gabarito da questão é realmente a letra B de bola, tá certo? Você viu que
Dá sim para você ter um alto rendimento nessa disciplina em prova, é só ter atenção aí ao que as alternativas dizem, tá? Às vezes você vai precisar fazer uma reflexão, às vezes você vai precisar memorizar o texto da lei, o texto da norma. O VUNESP tem tanto questões decorebas, letra de lei, como também tem questões um pouco mais interpretativas, casos práticos, por isso que é importante você treinar todos os tipos de questão. Essa foi a ideia aqui desse evento, como o professor falou no início, trazer questões com perfis até diferenciados dentro da própria banca, para você entender que o tema ele pode ser cobrado sob diversos enfoques, sob diversas maneiras. Mas vamos lá. Próxima questãozinha, questão de número 7. Caiu aí no ano de 2018 na VUNESP, na Polícia Civil da Bahia. Vamos lá então, vamos responder essa questão. A respeito dos agentes administrativos, é correto afirmar que, de acordo com a Constituição Federal... Então, peraí, agente administrativo, que eu acabei de te falar ali atrás. Agentes administrativos é aquele que tem cargo público efetivo, é aquele que tem um cargo público em comissão, é aquele que é um temporário, entende? Bom, vamos lá então, vamos voltar aqui para as alternativas. Não existem cargos de provimento vitalício no Brasil, errado. Acabei de te falar, alguns cargos são de provimento vitalício, magistrado, membro do Ministério Público. Tanto que o magistrado, mesmo depois de aposentado, ele vai conservar as honrarias do cargo. Isso normalmente é uma das previsões constantes nos regimentos internos dos tribunais. Mas vamos lá. Então tá errado. Alternativa B. O servidor estável só pode ser desligado por decisão judicial definitiva que reconheça a prática de infração disciplinar de natureza grave. Olha isso aqui, ó. Toma cuidado com esse tipo de expressão. A gente sabe que ele pode ser demitido por um processo administrativo, disciplinar que ele seja assegurado pela defesa, por uma avaliação insuficiente de desempenho na forma de lei complementar, ou ainda nos moldes lá, quando há um grande endividamento, se não me engano, acho que é o artigo 169 da Constituição Federal, enfim. Se há um alto nível de endividamento e foram respeitados os procedimentos elencados na própria Constituição, ele também pode perder o cargo dele. Então, não é somente nessa hipótese. Motivo pelo qual gabarito da B é errado. Vamos para C. Aos militares é assegurado o direito à livre associação sindical, porém é vedado o direito à greve. Bom, isso daqui, meu amigo, está errado. Porque a própria Constituição Federal, ela vai vedar essas ações ao militar, tá? Ela veda. Depois você pode dar uma olhadinha no artigo 142, por exemplo. O artigo 142 da Constituição Federal vai falar que as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. E aí vem o inciso 4, que vai dizer: ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Então, de acordo com a Constituição, o militar não pode se associar a sindicatos ou exercer a greve. E aí, de acordo com o STF, não só militares, como servidores integrantes das carreiras policiais, então não só a polícia militar, não podem exercer o direito de greve. Isso é o entendimento aí do STF, entendimento recente, tá? Bom, quanto à questão de se associar, aí a gente até tem precedentes dos tribunais superiores, muitas vezes permitindo essa associação do militar, mas há essa vedação aí contida na própria Constituição Federal. Então, de acordo com a Constituição, ambos aqui são proibidos. Então, a gente chega à conclusão que a letra C não pode ser o gabarito da questão, tá certo? Bom, tranquilo até aqui, meu amigo? Como é que está absorvendo aí o conhecimento? É devagarzinho. Devagarzinho, cada dia você vai acrescentando mais bagagem ao seu conhecimento. Cada dia você chega mais perto da sua nomeação. Vamos para a próxima alternativa, alternativa D de dado.
Os integrantes das carreiras policiais serão obrigatoriamente remunerados por subsídios. Perfeito, certinho, é o gabarito da questão, tá bom? Porque é uma previsão da Constituição Federal. A Constituição fala que o presidente, o vice-presidente, os ministros de Estado, governador, vice-governador, secretário estadual, prefeito, vice-prefeito, secretário municipal, senador, deputado federal, deputado estadual, vereador, juiz, membro do Ministério Público, Advocacia Pública, procuradores, defensores públicos, todas essas pessoas irão receber através do subsídio, tá? Todas essas pessoas irão receber através de subsídio. Além delas, também irão receber através de subsídio servidores policiais da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Depois você pode dar uma olhadinha no artigo 144 da Constituição Federal. Olha lá o parágrafo 9º, que vai estar previsto que a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo, que é o artigo 144, será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 9º e que trata do subsídio. Tranquilo? Então aqui na verdade é a junção de vários. Leia lá o artigo 39, tá? Em conjunto com o parágrafo 4º dele. Leia lá o artigo 144, parágrafo 9º. Que mais? É importante você ler também o artigo 144, parágrafo 9º, o professor já colocou. Leia lá também o artigo 73 e o artigo 75, vou colocar aqui. Tudo isso diz respeito à remuneração do servidor, tá? 73 e 75, que vai falar também sobre os ministros do Tribunal de Contas da União, o TCU, e os conselheiros dos Tribunais de Contas também aí irão receber através de subsídio. Então, são determinações que a Constituição coloca. Lembrando ainda que, de acordo com o artigo 39, parágrafo 8º, o parágrafo 8º, existem servidores que poderão ainda receber através de subsídio, né? A Constituição fala que é facultada a instituição do regime de subsídios para servidores organizados em carreira. Então, isso é uma permissão, uma faculdade que é trazida pela Constituição Federal. Tranquilo? Então, eu expliquei aí, tá, os artigos que você vai dar uma lida depois. E vamos para a alternativa E. É vedada a acumulação de cargo, emprego ou função pública com mandatos de prefeito ou vereador sem exceções. Bom, realmente, eu não posso acumular o cargo de prefeito em conjunto com o cargo. Para exercer o cargo de prefeito, eu vou afastar do cargo e escolher a remuneração ou o subsídio que eu quero receber, né? Eu opto pela remuneração. Agora, se for para vereador que eu fui eleito, se houver compatibilidade de horário, eu trabalho nos dois e recebo pelos dois. Se não houver compatibilidade de horário, eu afasto do cargo e escolho a remuneração ou subsídio que eu quero. Então, na verdade, dizer que está sem exceções, né, já está bem errado isso. Porque no caso de vereador, ele pode sim acumular se houver compatibilidade de horário. Tá vendo? É o que eu falo. Expressões como essa aqui, ó, normalmente denotam o erro da alternativa. Entenda que sempre vai haver exceções no direito. Então tá errado. Com isso, a gente conclui que o gabarito é realmente a letra D de dado. Tudo bem? Tranquilo, meu amigo e minha amiga? Conseguiu visualizar aqui o gabarito junto com o professor? É isso aí. Letra B de... Aliás, B de bola é bom, hein, professor? Letra D de dado, tá bom? Este é o gabarito. Vamos aqui para a próxima questão. Essa questãozinha é a questão de número 8, que caiu na VUNESP no ano de 2019, para o cargo de procurador. E a questão falava o seguinte: de acordo com as normas vigentes da Constituição Federal, em matéria de estabilidade do servidor público é correto. O servidor aprovado em concurso público, nomeado para cargo efetivo, será considerado estável após 2 anos de efetivo exercício, cumprido em estágio probatório. Já está errado, hein? Estabilidade não são 2, são 3 anos de efetivo exercício. Posteriormente, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
e mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Bom, na verdade aqui, meu amigo, a gente sabe que o servidor, para adquirir a estabilidade, ele tem que ter 3 anos de efetivo exercício. Não é 1, não é 2, são 3, tá? 3 anos de efetivo exercício. Além do que, não é somente por essas hipóteses que ele pode perder o cargo dele. Além do PAD, além da sentença judicial, ele pode também perder o cargo dele por conta de uma avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar ou ainda quando atingir lá o limite de endividamento. Então, tá errado, não é o gabarito. Vamos para a alternativa B de bola. O servidor aprovado em concurso público, nomeado para cargo efetivo, será considerado estável após 3 anos de efetivo exercício, cumprido em estágio probatório. Bom, até aqui correto. Posteriormente, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Ora, meu amigo, essa daqui, na verdade, ela está mais correta que a alternativa A, porque acertou o prazo da estabilidade, só que ela não está toda correta, né? Por quê? Porque não é somente por essas duas hipóteses que ele pode perder o cargo dele. Pode ser pela avaliação insuficiente de desempenho, pode ser pelo limite de endividamento, tá bom? Então, o que você vai colocar aí? Ó? Um meio certo. Um meio certo. E eu já vou te explicar o porquê. Vamos lá. A estabilidade também pode ser concedida aos servidores que ocupam cargo em comissão e que contam com mais de 5 anos de exercício no serviço público. Posteriormente, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Como assim? Servidores que ocupam cargo em comissão alcançam a estabilidade? Não. A regra é que não. Uma coisa são aquelas pessoas que tinham cargos antes da Constituição. Após a Constituição, após a inserção dessa regra na Constituição, para ter estabilidade tem que ser cargo público efetivo. E outra, por mais que fosse essa hipótese, que inclusive a hipótese trazida aqui na alternativa D, que são os servidores que trabalharam antes aí da vigência da Constituição de 88, para alguns até foi concedida a hipótese aí deles alcançarem a estabilidade especial, que é dita. Só que, na verdade, as hipóteses de demissão serão as mesmas, as hipóteses de perda do cargo, entende? Então, não é só por decisão transitada em julgado. Então, por mais que você tentasse encaixar na alternativa esses servidores que são anteriores à Constituição de 88, não tem como, porque a outra parte da questão vai estar errada. Então, já está errado aqui, tá bom? Então, não é a alternativa C o gabarito da questão. Na verdade, a gente já viu que essa é meio certa. A gente ainda não achou totalmente o gabarito, né? Mas vamos lá. Bom, vamos para a alternativa D de dado. A estabilidade foi excepcionalmente concedida aos servidores que, por ocasião da entrada em vigor da Constituição de 5 de outubro de 1988, ocupavam cargo em comissão e que contavam com mais de 5 anos de exercício no serviço público. Posteriormente, só perderá o cargo em virtude de processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Bom, meu amigo, isso daqui está errado. Como eu disse para você, nós temos basicamente 2 tipos de servidores estáveis, tá? Aqueles que foram nomeados por concurso público e cumpriram o período de estágio probatório de 3 anos, que é a denominada estabilidade ordinária, e aqueles que adquiriram a denominada estabilidade excepcional, também chamada de estabilidade extraordinária ou estabilidade constitucional, que aí independeu de concurso, mas decorreu aí do benefício concedido por várias constituições que nós tivemos aí anteriores à própria Constituição de 1988. Mas não importa se é um servidor estável de maneira ordinária ou de maneira excepcional, eles se sujeitam aí às hipóteses de perda do cargo. E dentre essas hipóteses, não é somente em virtude de processo administrativo, mas em virtude de sentença judicial, em virtude de avaliação periódica de desempenho, por aí vai. Então, essa está errada. Vamos para a alternativa E. O servidor ocupante de cargo efetivo ou de livre provimento será considerado estável após 3 anos de efetivo exercício? Então, peraí, cargo efetivo ou de livre provimento? Peraí, livre provimento, livre nomeação, a gente está falando de cargo em comissão.
Então, cargo e comissão não tem direito à estabilidade, né? Aqueles após, né? Quem entrar aí após a Constituição de 88, que vai ser aí a grande massa, né? Já faz aí alguns anos, desde a edição dessa Constituição, então vai ficando cada vez mais difícil você encontrar os servidores nesta condição que tem a estabilidade excepcional, tá? Mas vamos lá. Então, já está meio estranha a redação disso. Ele ainda fala, ó, posteriormente, só perderá o cargo mediante processo administrativo disciplinar em que seja assegurada pela defesa. Mas espera aí, e o processo judicial? E a questão da avaliação insuficiente de desempenho? E o limite de endividamento? Tudo errado. Então você entendeu que de todas essas alternativas, eu pelo menos não vislumbrei uma alternativa que seja toda corretinha. Mas existe uma que é a menos errada, e que é a letra B, e que vai se tornar o gabarito da questão, mas que eu também deixo aqui as minhas críticas pelo fato de haver restrição demais aqui, ó. É o que eu falei, em prova, às vezes você se depara com isso, tá? O professor, quando eu separei as questões, eu vi algumas questões como essa, e a gente vai até fazer outras questões aqui, e eu não quis selecionar e falar, não, eu não vou levar esse tipo de questão para você fazer, para você ter contato. Eu não quis fazer isso por quê? Porque, meu amigo, no dia da sua prova, não é tudo lindo e maravilhoso. É comum que você se depare com uma questão como essa, que na verdade ela poderia ter sido um pouco mais bem trabalhada, que ela poderia estar toda completinha, toda certinha, mas a redação nos permite interpretar certos erros, e isso pode acontecer na sua prova. Muito embora a Vunesp ela seja uma organizadora bem concisa, uma organizadora que costuma ter pouco recurso, ela costuma ser uma organizadora bem condizente, vamos dizer assim, até porque a maior parte das questões não são tanto questões interpretativas, mas mais a letra da lei seca, né? Então, até por conta disso, costuma ter menos questionamento, mas aqui fica a crítica, né? E pode acontecer isso no dia da sua prova. E aí, se isso acontecer, é o que você vai fazer? Você vai buscar o quê? A menos errada. Busque a menos errada que, muito provavelmente, ela será o gabarito da questão. Professor, eu poderia entrar com recurso? Sem dúvida nenhuma. É uma questão que cabe aqui um argumento de recurso, vamos dizer assim. Só que, aqui no quadro de concurso, eu quero que você entenda uma coisa. E a gente prepara você aí de casa, não é somente para você acertar uma questão simples, uma questão fácil. A ideia é preparar você para acertar uma questão, até mesmo uma questão que não esteja clara, uma questão que foi redigida de uma maneira que não seria a maneira mais adequada, tá bom? Porque eu não quero que você dependa de recurso. Hoje até mesmo o judiciário não tem entrado muito nesse mérito de ficar anulando questão das organizadoras. Ele acaba dizendo que aí faz parte da discricionariedade da própria organizadora. Então, é importante que você tenha isso em mente. Não dependa de recurso. Vamos acertar a questão, tá certo? Vamos lá então. Mas é claro, se você fez a prova, acha que cabe um recurso, está em dúvida, o professor está aqui, a gente ajuda aí a pensar, ajuda a fundamentar aí alguma coisa para você, tá certo? A gente vai ajudar você, mas eu não quero que você dependa de recurso, compreende? Vamos lá então. Bom, então a gente conclui aqui. Peraí, na verdade a gente terminou tudo já essa questão? Terminamos, né? Terminamos de resolver e a gente conclui que o gabarito realmente é a letra B de bola, tá bom? Muito embora tenha esses apontamentos aí que o professor fez para você. Vamos lá. Questão de número 9. Deixa eu tomar uma aguinha para molhar a garganta. Tendo como base as disposições constitucionais sobre a administração pública, julgue os itens e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Essa daqui foi uma questão que o professor fez, tá bom? Para a gente dar uma relembrada lá no artigo 37. Normalmente, quando o artigo 37 cai, costuma ser uma questãozinha mais simples, né? Uma questão mais tranquila. Mas vamos lá. Estrangeiros não podem ocupar cargos, empregos e funções públicas? Bom, isso daqui está errado. Por quê? A Constituição Federal, meu amigo, ela vai dizer que os cargos, empregos e funções públicas são realmente acessíveis aos brasileiros, que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Só que ela diz, assim como os estrangeiros na forma da lei.
Então, meu amigo, veja que, como regra, o cargo público realmente vai ser destinado ao brasileiro. Mas a lei poderá prever como que o estrangeiro vai fazer para poder vir a ocupar um cargo público. E aí, normalmente, a gente tem nas leis específicas, né, nas leis que vão regular o funcionalismo, esse tipo de previsão. A exemplo do que está na Lei 8.112, que regula o Serviço Público Federal, que vai dizer que é permitida a entrada de estrangeiros em cargos públicos para provimentos, encargos dentro de universidades, instituições de pesquisa científica e tecnológica. Então, tem exceções que o estrangeiro pode sim vir a ocupar um cargo público. Então, é errado dizer que estrangeiro não pode vir a ocupar cargo de função, porque a Constituição abre margem para que isso aconteça. Vamos pro 2. Então, peraí, vamos assinalar aqui que eu acho que é o que a alternativa vai querer, não é isso? É isso aí, a alternativa vai querer saber qual que é correta. Então, já vamos lá. Essa daqui, então, é falsa. Vamos lá. 2. A investidura em cargo em comissão depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. Bom, isso aqui está errado, ela é falsa também. Por quê? Presta atenção, se você errou essa daqui foi por falta de atenção, hein? Investidura em cargo efetivo depende de aprovação prévia em concurso público. Cargo e comissão são cargos de livre nomeação e exoneração. São os cargos ad nutum, não precisa de concurso para ocupar esse cargo. São as funções lá de confiança. Então, é falsa essa assertiva 2. Será que a gente já consegue responder? Se a 1 é falsa e a 2 é falsa, eu elimino a A, eu elimino só a A por enquanto, né? Eu eliminei aqui por enquanto só a 1 e a 2. É isso aí. Então, por enquanto, eu só elimino a A. Vamos lá. 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, realmente é o que a Constituição fala. A Constituição fala... Depois você vai ler o artigo 37 na íntegra, tá? O prazo de validade é de até 2 anos, então ele não é de 2 anos, é de até 2 anos. O concurso pode ter validade de 6 meses, pode ter validade de 1 mês. E aí ele vai ser prorrogado pelo mesmo período de validade. Então, se a validade foi de 1 ano, prorroga por 1 ano. Se a validade foi de 1 mês, prorroga por 1 mês. Então, por isso que ele é prorrogável por igual período. Certinho. Essa daqui é verdadeira, hein? Essa é verdadeira. Será que tem aqui, ó? Ainda não facilitou a vida, né? Vamos para 4. A lei reservará 20% dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de admissão. Toma cuidado, hein? Se você for ler as leis que regulam o funcionalismo público, elas vão falar em percentuais, e algumas falam em 20%, mas esses 20% não é uma disposição que está onde? Na Constituição. Olha o caput da questão. A questão falou, tendo como base a Constituição. E se você observar o artigo 37, lá no inciso 8º, você vai ver que a Constituição ela é regra geral e não fala em percentual. Repita aí comigo. Constituição Federal, regra geral, não fala em percentual. A Constituição, lá no inciso 8, diz que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, a Constituição Federal não fala em percentual. Então, a Constituição não fala em 20%, motivo pelo qual está errado. Essa daqui é falsa. Tranquilo? Tranquilo, 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 tranquilo até aqui, amigão? Vamos lá. Vamos para a próxima. A próxima vai dizer o seguinte: a administração financeira e orçamentária terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Olha, mais uma vez você tem que ler com atenção. Se você leu, não entendeu, volta e lê de novo. Isso aqui está errado, a assertiva é falsa. Mas, professor, como assim? É falso, eu vi isso na Constituição. Não confunde, meu amigo. Isso daqui você vai encontrar a resposta lá no inciso 18, tá bom? Inciso 18. O inciso 18 ele vai dizer que a administração fazendária, tá certo? A administração fazendária e também o que? Servidores fiscais.
Então, quem tem essa precedência dentro da área de atuação sobre os demais setores administrativos é a administração fazendária e os servidores fiscais, porque lidam com tributos, impostos, e eles podem prescrever, e se prescrever, deixa de entrar dinheiro para o orçamento público, e se deixar de entrar dinheiro para o orçamento público, vai deixar de satisfazer alguma necessidade. Então, por isso que eles têm precedência sobre outros setores administrativos. A Constituição não fala em administração financeira e orçamentária, mas sim administração fazendária e servidores fiscais. Tem que ter atenção. Esse é o tipo de questão que o VUNESP gosta de cobrar em prova. Ela vai trocar uma palavrinha pela outra e se você não estiver atento, você erra por falta de atenção, simplesmente. Vamos para a próxima. Próxima não, vamos responder. Então a gente já viu que 1 e 2 é falsa, 4 e 5 é falsa. A única verdadeira é a 3. Vamos buscar o gabarito? Letra D de dado, tá certo? Letra D de dado é o gabarito da questão. Vamos para a próxima questão. Questão de número 10. Vamos lá. Essa daqui, eu dou um doce para quem acertar, hein? Eu dou um doce aí para quem acertar. Coloca aí nos comentários qual é o gabarito que você acha dessa questão. Vamos lá? Vamos ver juntos? Olha só. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 37 que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Aí tem lá, os incisos e tudo mais. Bom, vamos lá. Tendo como base as disposições constitucionais sobre a administração pública, julgue os itens e assinale a alternativa correta. Os atos de improbidade administrativa importarão na cassação dos direitos políticos? Bom, o restante aqui parece que está certo. A perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Bom, depois você dá uma lida novamente lá no artigo 37, em todos os parágrafos, tá? E você vai observar aqui que a expressão cassação está errada, porque na verdade o ato de improbidade importa na suspensão, e a depender da modalidade de ato de improbidade que foi praticado, essa suspensão pode ser maior ou menor o prazo. Lembra 8 a 10, 5 a 8 e por aí vai. Depende da modalidade que nós estamos falando. Então, cassação é um ato unilateral do Poder Executivo, suspensão já não. Suspensão a gente vai permitir ali que a pessoa traga para dentro dos autos as suas alegações, a sua retórica, a sua verdade. Então, a gente conclui que a alternativa A está errada. Alternativa B. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos casos de dolo ou culpa. Se você não leu com atenção, você errou a questão. Isso aqui está errado. Por quê? Na verdade, dentro da responsabilidade civil objetiva, eu não preciso comprovar o dolo ou a culpa do agente público na hora que o cidadão vai cobrar aquele prejuízo. Agora, na hora que a administração pública vai exercer o seu direito de regresso para cobrar do agente público eventual prejuízo que ela teve que pagar para o cidadão, aí sim. Então, a gente pode dizer que a responsabilidade do poder público, da administração pública, como regra, ela é uma responsabilidade civil objetiva. Agora, o agente público, quando ele for processado pela administração pública para que ocorra aí o direito de regresso, a sua responsabilidade será subjetiva. Então, quando a administração pública vai cobrar do servidor o prejuízo causado, ela tem que comprovar que o servidor agiu com dolo ou culpa. Agora, o cidadão, quando processa a administração pública pelo prejuízo, ele não precisa comprovar que o agente público agiu com dolo ou culpa. Você vai comprovar lá aqueles elementos que são o dano, o agente, o nexo de causalidade, aí tem questão de atenuante, tem questão de exclusão da responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, mas, enfim, eu não vou aprofundar muito esse tema aqui agora da responsabilidade civil com você. Então, na verdade, está errado por quê? Porque ele deu a entender que dentro da responsabilidade do próprio poder público, essa responsabilidade seria subjetiva. Errado.
Não é subjetivo, é objetivo. Eu não preciso comprovar o dolo ou a culpa. O que eu preciso comprovar o dolo ou a culpa é do servidor quando for utilizado do direito de regresso. Motivo pelo qual a letra B também não vai ser o gabarito da questão, hein? Ficou atento a isso? Vamos para a alternativa C. As verbas de caráter indenizatório serão computadas para fins de teto remuneratório? Você tem algumas verbas de caráter indenizatório, como diárias, como ajuda de custo, como transporte, em algumas localidades o auxílio moradia, enfim. Então são verbas que são indenizações que são pagas ao servidor, porque se nós imputássemos a ele aquele débito, seria injusto, seria praticamente um enriquecimento sem causa aí do próprio poder público, né? Então, na verdade, as verbas de caráter indenizatório, elas não serão computadas para fim de limite remuneratório. É o que você vai encontrar no artigo 37, parágrafo 11, tá bom? Parágrafo 11, que a Constituição diz o seguinte: não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Então a gente viu que a alternativa C também está errada. Vamos para a alternativa D. Fica vedado aos estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. Isso aqui está errado, tá bom? Porque, na verdade, não é uma vedação. É uma faculdade, uma permissão que é dada pela própria Constituição Federal, tá? Tem que ficar atento quanto a isso. Se você observar o que está previsto, tá? No texto da Constituição Federal, você vai ver que está previsto lá no parágrafo 12 o seguinte: para fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, quer dizer, o teto remuneratório, fica facultado aos estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emendas respectivas constituições e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do STF. Bom, então, na verdade, o erro aqui foi dizer que isso é uma vedação, porque, na verdade, é uma faculdade. É uma possibilidade que é colocada pela Constituição e não uma vedação. E aí você já pensa, então, professor, se a A está errada, se a B está errada, se a C está errada, se a D está errada, eu já vou assinar logo a E? Não, vamos ler a. O servidor público titular de cargo público efetivo poderá ser reintegrado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Isso daqui está errado. Porque, na verdade, esse não é o Instituto da Reintegração. Esse é o Instituto da Readaptação. Lembra? Reintegração é quando o servidor anula a demissão e vai voltar para o cargo dele. Readaptação é quando ele é acometido por uma moléstia. É quando ocorre uma diminuição em sua capacidade física ou mental que faz com que ele não consiga mais exercer as atribuições do cargo e precise ocupar um outro. Então, na verdade, não é reintegração, é readaptação. Nossa, professor, só tem alternativa errada então. Pois é, meu amigo. Por isso que eu disse para você que eu daria um doce aí para quem acertasse essa questão. Professor, então você trouxe uma questão sem gabarito? Sim. Tá bom? Porque se você fez aí essas questões antes deste evento, eu não tenho dúvidas que você leu mais de uma vez, ficou tentando buscar os erros, ficou tentando buscar o gabarito. E eu quero trazer isso para você também, porque no dia da sua prova, se isso acontecer lá com você, você não vai cometer o erro de perder 30, 40 minutos nessa questão. Porque esse é o tipo de questão que você vai entrar com recurso, e aí essa questão muito provavelmente vai ser anulada.
E aí, se você perdeu 30, 40 minutos nessa questão, você complicou a sua prova, que vai ter raciocínio lógico, que vai ter raciocínio matemático, que vão ter textos grandes de língua portuguesa, e que o tempo conta muito. Então, meu amigo e minha amiga, não perca tanto tempo em uma única questão. A moral da história é essa. Eu trouxe uma questão como essa para você entender que às vezes isso acontece em prova. Você viu, o professor já trouxe aqui, essa questão foi o professor que montou, tá? Mas você viu questões da própria VUNESP, onde muitas vezes você vai ter que encontrar a menos errada, né? Mas vamos lá. Então a gente entende aqui que essa questão ela não tem um gabarito, tá bom? Vamos para a próxima. Então não há gabarito. Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 11. A questão de número 11, ela determina o seguinte. Foi uma questão do ano de 2017 que caiu na VUNESP para o cargo de procurador. Sobre o processo administrativo disciplinar, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, pode-se afirmar que, vamos lá então, não é possível que provas provenientes de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente em processo criminal sejam emprestadas para o processo administrativo disciplinar, ainda que respeitados o contraditório e a ampla defesa. Bom, meu amigo, isso daqui está errado. Depois você vai dar uma lida na súmula número 591 do STJ. Súmula 591 do STJ, que vai dizer o seguinte, que é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juiz competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Então, nesse caso, essa prova que veio do processo criminal foi autorizada no próprio processo criminal e foi autorizado o uso dentro do processo administrativo. Então não tem problema, a prova é legítima e a gente pode usar como prova dentro do processo administrativo sim, só que é claro que a gente vai permitir o contraditório e a ampla defesa, a gente vai permitir que o acusado traga para dentro do processo as suas alegações, a sua retórica e ofereça a sua versão dos fatos. Mas então é errado por dizer que não é possível. Se dissesse é possível, aí estaria certo. Mas ele disse não é possível. Então isso vai contra essa súmula aí já do próprio STJ. Vamos para a alternativa B de bola. Olha só. Há impedimento de que a comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada. Na verdade, não, tá bom? Na verdade, não. A gente tem até aí já precedentes judiciais. Tivemos lá um acórdão elaborado pelo ministro Roberto Barroso, da primeira turma, julgado no ano de 2015, tá? Então, o acórdão foi aí de relatoria do Roberto Barroso, mas o relator foi o ministro Marco Aurélio, e que eles decidiram o seguinte, que não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada. Então essa é a ideia, não há esse impedimento, tá bom? Não há esse impedimento de que aquela comissão tendo sido anulada, de que sejam as mesmas pessoas que componham essa nova comissão. Agora, é claro, se for uma daquelas hipóteses de impedimento, porque, por exemplo, trata-se do cônjuge, ou trata-se do filho, ou trata-se do parente de segundo grau, por exemplo, aí realmente a pessoa não vai poder compor a comissão, porque é uma hipótese de impedimento. Mas essa hipótese de impedimento de que é simplesmente porque atuou em comissão anterior, não, tá bom? Então, a gente entende aqui que a letra B está errada também, tá bom? Vamos lá para a próxima questão, para a próxima alternativa. Alternativa C, de casa. Não configura prova ilícita a obtenção de informações constantes de e-mail corporativo, utilizado pelo servidor público quanto atinentes a aspectos não pessoais, mas de interesse da administração pública e da própria coletividade. Bom, realmente, e aí aqui, meu amigo, nós também temos aqui um julgado que já definiu isso, tá? Lá no ano de 2015, de relatoria do ministro O.G. Fernandes, e que ele disse o seguinte, que não configura prova ilícita a obtenção de informações constantes de e-mail corporativo,
utilizado pelo servidor público quando atinentes a aspectos não pessoais, mas de interesse da administração pública e da própria coletividade, sobretudo quando há expressa menção nas disposições normativas acerca do seu uso, da sua destinação somente para assuntos e matérias afetas ao serviço, bem como advertências sobre monitoramento e acesso ao conteúdo das comunicações dos usuários para fins de cumprir disposições legais ou instruir procedimentos administrativos. Inclusive, tivemos aí precedentes do próprio TST. Resumindo para você, meu amigo, a gente pode sim utilizar o e-mail que foi enviado pelo servidor, o e-mail corporativo, como fins de provas, tá? Uma vez que o e-mail tem que ser utilizado para fins lícitos. Tem até algumas hipóteses que a gente pode, não é adequado, mas que hoje o judiciário não entende como uma ilegalidade total, vamos dizer assim, você utilizar um e-mail institucional ali para eventualmente receber uma informação ou outra que não seja exclusivamente no trabalho. Então hoje o judiciário ele até tem dado uma relativizada nisso, tá? Só que a ideia é a seguinte: eu não posso utilizar o e-mail para atividades ilícitas. Para atividades ilícitas não, né, meu amigo? Então, eu pegar o e-mail e juntar dentro do processo, isso pode servir como fins de prova? Sim, pode sim servir como fins de prova e isso não configura uma prova ilícita. Motivo pelo qual a alternativa C está certinha e passa a se tornar o gabarito da questão. Vamos ver as outras alternativas. Alternativa D. Não é possível a demissão do servidor por improbidade administrativa em processo administrativo disciplinar, pois ainda que se trate de infração disciplinar grave, a demissão depende de processo judicial prévio. Isso daqui está errado, tá bom? Tivemos lá um mandado de segurança que foi interposto e que chegou a julgamento pelos nossos tribunais superiores aí, e que foi decidido o seguinte: nas palavras aí do próprio acórdão, está dito o seguinte: comprovada a improbidade administrativa do servidor em escorrente o processo administrativo disciplinar, desnecessário o aguardo de eventual sentença condenatória penal. Inteligência dos artigos 125 e 126 da Lei 8.112 de 90, ademais a sentença penal somente produz efeitos na seara administrativa caso o provimento reconheça a não ocorrência do fato ou a negativa de autoria. Então, meu amigo, quer dizer o quê? Quer dizer que nós não precisamos esperar a condenação por ato de improbidade para aplicar a penalidade de demissão ao servidor pela prática do ato de improbidade. Desde que o procedimento tenha sido correto, tenha obedecido aos trâmites legais, a gente pode aplicar a demissão a ele sim, sem necessariamente esperar a conclusão do processo penal. Afinal de contas, ele só vai, a comunicação da responsabilidade criminal com a responsabilidade administrativa vai ocorrer nessas hipóteses que eu falei para você: negativa de autoria ou inexistência do fato. Então, quer dizer, são possibilidades restritas. Falta de provas? Não, falta de provas não comunica responsabilidade. Então, meu amigo, é errado o que está previsto aqui na assertiva, porque é possível sim. Então, o não tornou errada a assertiva. Isso aqui é questão típica de VUNESP, hein? Coloca o nãozinho aqui na frente e você, se não prestar atenção, vai pro beleléu, hein? Toma cuidado. Vamos para a alternativa E. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar gera por si só a nulidade do feito, ainda que não haja prejuízo direto ao acusado, e observância ao princípio da duração razoável do processo. Errado, meu amigo, isso aqui está errado. Depois você dá uma lidinha na súmula número 592 do STJ. Repetindo, súmula 592 do STJ. Que vai dizer o seguinte: que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Então, quer dizer, o excesso de prazo por si só, como fala aqui, por si só, não gera nulidade. O excesso de prazo pode até gerar nulidade se esse excesso de prazo causar algum prejuízo à defesa. Agora, se não causar nenhum prejuízo à defesa, como é o que está previsto aqui, excesso de prazo por si só não configura nulidade do processo administrativo. Motivo pelo qual o gabarito é errado. E aí a gente chega à conclusão que o gabarito só pode ser a letra C, como a gente viu aqui. Tá certo?
viu que não é algo de outro mundo, né? Por isso que é importante você ir lá, acesse o site do Qualis antes dos eventos, baixa o material, resolve as questões e depois vem para a aula. Você vai ver que vai ser importante para você fazer essa reflexão antes. Você já vai vir para a aula com dúvidas, a aula vai ser bem mais produtiva, tá bom? Vamos lá. Próxima questão já está acabando, eu prometo para você. Vamos lá. Desculpe. Essa questão caiu no ano de 2019 na VUNESP para o oficial legislativo. E a questão diz o seguinte: a respeito do processo administrativo, assinale a alternativa correta. É admissível, em sede de recursos administrativos, a chamada reformatio impégios, devendo o recorrente ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Realmente, meu amigo, está certinho isso daqui. É diferente, o recurso administrativo é uma coisa diferente da revisão do processo administrativo. Normalmente, na revisão do processo administrativo, não ocorre a reformatio impégios. O que significa reformatio impégios? É reforma para prejuízo, reforma para piora, vamos dizer assim. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que quando há um recurso, a situação ali da pessoa pode piorar, sim. A situação da pessoa pode piorar. A situação da pessoa só não vai piorar se for uma revisão do processo administrativo. Então, recurso é diferente de revisão. Recurso tem prazo, revisão não tem prazo. Pode acontecer a qualquer tempo, quando surgirem provas suscetíveis de demonstrar a inocência do condenado, do punido, ou ainda diminuir a penalidade aplicada, tá? Então, o recurso tem prazo, revisão não. Então, na revisão, realmente, a gente não permite que aconteça que a reformatio impégios devido a disposições legais. Mas, em sede de recurso, pode sim. E isso é uma previsão expressa da lei que vai tratar os processos administrativos em ambiente federal, que é a Lei 9784 de 99, que acaba sendo aplicada subsidiariamente, analogicamente, e ainda muitas vezes é praticamente copiada e colada muitas disposições dessa lei em processos estaduais, em processos municipais, tá? Então, a gente conclui que isso daqui está correto. A alternativa A da questão 12 está certinho e se coaduna ao que está previsto no artigo 64 em diante, tá? Da Lei 9784. Vamos lá. Alternativa B. Salvo disposição legal em contrário, os recursos administrativos terão efeito suspensivo. Bom, de acordo com a Lei 9784, na verdade não. A regra é que eles tenham efeito devolutivo. Os recursos administrativos até poderão ter um efeito suspensivo decretado pela autoridade competente para decidir, mas a regra é que eles não tenham, tá bom? A regra é que eles não tenham efeito suspensivo. Pode ser concedido, mas como regra eles não vão ter. Então, a alternativa B está errada. Bom, só pode estar. A gente viu que o gabarito é a A, né? Já vamos puxar o gabarito aqui para você. A alternativa C diz: o processo administrativo não pode ser iniciado de ofício pela administração pública. É aquele princípio que nós estudamos como a oficialidade da administração pública. O processo administrativo pode sim ser iniciado de ofício, tá bom? Pode sim ser iniciado de ofício. Imagina que surgem provas, por exemplo, que fazem-nos chegar à conclusão que o servidor público ele praticou uma irregularidade, praticou um ilícito. A gente pode instaurar ali um procedimento investigativo, uma sindicância para avaliar, para colher provas, para poder enxergar a materialidade, para poder enxergar indícios ali de autoria. E aí isso tudo vai ser feito de ofício pela própria administração, o certame licitatório, por exemplo. Então, tem alguns processos que vão se iniciar sim de ofício. Então, é errado dizer que ele não pode ser iniciado de ofício, ou seja, ser iniciado pela própria administração. Pode sim. Então, está errado a alternativa C, assim como a B. Vamos para D. O não conhecimento do recurso impede a administração de rever de ofício o ato ilegal. Errado. De acordo com a Lei 9784, por mais que o recurso não seja visto, porque, por exemplo, ele carece de algum aspecto obrigatório, enfim, o recurso não foi reconhecido porque foi interposto fora do prazo, enfim, o recurso não foi analisado, mas isso não impede o poder público, isso não impede a administração pública de rever um ato que seja legal. Isso aqui decorre, inclusive, de um princípio da administração pública, que é o princípio da autotutela.
tá certo? É o princípio da autotutela. Então fique esperto aí com esse princípio. Ele é um princípio que cai bastantão em prova, e isso inclusive está previsto lá no artigo 63 da Lei 9784, tá? Vamos para a última e derradeira alternativa dessa questão. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de maior grau hierárquico para decidir errado. Normalmente ele vai começar lá pela autoridade de menor grau hierárquico para decidir, até para que possa acontecer lá o que nós chamamos do recurso, né? A autoridade superior decidindo sobre decisões que foram dadas pela autoridade inferior. Então, se ele já começa lá em cima, vai recorrer para quem? Por isso que o processo começa aqui embaixo, depois, se o caso, a gente vai interpondo recursos aí até que a gente consiga exaurir a instância administrativa. Tudo bem até aqui? Tranquilo, tá? Como o professor falou, tem questões mais tranquilas, tem questões mais fáceis, tem questões um pouquinho mais complexas. A ideia foi trazer um pouquinho de tudo aqui para você, até para que você entenda que a sua prova não é feita só de questões difíceis. Terão questões que serão mais tranquilas, mas terão questões também que serão um pouco mais complexas. Tá? Então a ideia foi fazer um misto de tudo isso para ajudar aí no seu conhecimento, tá bom? Vamos lá então. Mas se você de repente quer ir para os próximos eventos, professor, eu quero só questão difícil. Professor, eu acho que essas questões estão muito difíceis, deveria trazer questões um pouco mais simples ou questões que cobrem tal tema. Coloca nos comentários, meu amigo. A gente vai ler, a gente vai ouvir e eu vou saber a sua opinião. Coloca aí o que você quer, qual o nível de questão que você quer que trabalhe aqui durante os nossos próximos eventos, ou se assim está legal, mesclando com questões fáceis, difíceis, diversos perfis, interpretativas, letra de lei, caso prático, se essa forma como o professor elaborou o evento, se atendeu aí a sua necessidade, se você gostou. É só colocar nos comentários. Gostou? Coloca aí, professor, muito bom, gostei, top, e é isso aí. É um feedback que a gente vai ter para que a gente possa continuar esse trabalho, tá bom? Então, a ideia é que a gente adaptar da melhor maneira possível para satisfazer a sua necessidade. Bom, vamos lá. Próxima questãozinha, questão de número 13, caiu em 2019 na VUNESP, para oficial legislativo. E a questão diz o seguinte: sobre o processo e o ato administrativo, é correto afirmar que não se admite a delegação de competência entre órgãos de mesma hierarquia. Bom, e aí, meu amigo, o que você acha? Você acha que isso aqui está certo ou está errado? Se você pegar lá a Lei 9784, na verdade, isso daqui está errado. Porque ela vai dizer que um órgão administrativo e seu titular poderão sim, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, na verdade, para ocorrer a delegação de competência, não necessariamente a gente depende de hierarquia. Não precisa necessariamente de hierarquia. Motivo pelo qual não é o gabarito da questão. Vamos ver a B. A caducidade é forma de extinção do ato administrativo por culpa do beneficiário, que deixa de cumprir com os requisitos estabelecidos no momento do deferimento de seu pedido. Isso daqui está errado, porque, na verdade, a caducidade do ato administrativo é um fenômeno jurídico que extingue um ato administrativo, por exemplo, uma autorização, uma licença, quando surge uma nova lei que proíba ou torne inadmissível uma atividade antes permitida. Então, na verdade, a caducidade acontece quando tem uma lei nova que proíbe aquilo, ou que torna inadmissível aquilo. Então, a caducidade é essa hipótese que ela vai acontecer por conta de uma norma jurídica posterior que inviabilizou a permanência daquela situação que antes era permitida. Tá bom? Então é isso, meu amigo. Essa é a ideia de caducidade, não esse conceito que foi trazido aqui. Vamos para a alternativa C de casa. Vamos lá. Não podem ser objeto de delegação a edição de atos normativos, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Bonitinho, certinho. Essa daqui é o gabarito da questão, tá? Está certinha, realmente. A gente não pode delegar ato normativo, ato de fazer normas,
Decisão de recursos administrativos não podemos delegar também, e nem matérias que sejam de competência exclusiva do órgão ou daquela autoridade. Bom, vamos para a letra D. Então esse é o gabarito, né? Já vimos que esse é o gabarito, vamos ver a D. Em regra, não haverá desvio de finalidade se o agente público praticar ato violando sua finalidade específica, mas perseguindo o interesse público. Bom, aqui, meu amigo, é só você pensar junto comigo. Não importa se a gente está falando da finalidade imediata ou da finalidade imediata. Não importa se eu estou falando do interesse público primário ou do interesse público secundário. Tá vendo como o raciocínio vai se fechando? Não interessa qual interesse público eu estou falando, se é o primário ou se é o secundário, o servidor público tem que perseguir esse interesse público, tem que perseguir essa finalidade. Então não dá para respeitar o primário e desrespeitar o secundário, não dá para respeitar o secundário e desrespeitar o primário. Tem que se coadunar, assim como os princípios, não dá para respeitar um e desrespeitar o outro. Então a ideia é essa. Então, na verdade, se o agente público pratica um ato violando a finalidade específica, há um certo desvio de finalidade sim. Tá bom? Porque ele não respeitou a finalidade que estava prevista, tanto a finalidade primária como a finalidade secundária, motivo pelo qual o gabarito está errado. Vamos para a alternativa E de Evandro. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, será parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança autoridade delegante. Lembra o MS? Remédio constitucional para garantir direito líquido e certo que está sendo ameaçado ou em vias de ser ameaçado por uma autoridade pública, enfim. Veja, quando há delegação de competência, quem vai figurar no ato do MS vai ser, na verdade, a autoridade delegada e não a autoridade delegante. Depois você vai dar uma lida na súmula número 510 do STF, que determina que praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Então é contra a autoridade delegada e não contra a autoridade delegante, tá bom? Vamos para a próxima aqui. Próxima e última questão. Questão de número 14. Vamos lá. Tendo como diretriz as regras atinentes ao processo administrativo, considere. Aí, para você responder isso daqui, eu trouxe a Lei 14.141 do ano de 2006, que é a lei que vai regular o processo administrativo no ambiente da administração pública municipal. Depois dá uma lidinha nela, teve algumas alterações e tudo mais, mas dá uma lidinha nela que é importante, tá? Porque ela vai regular o processo administrativo no ambiente, no ambiente municipal. Então tem uma tendência enorme dessa lei cair na sua prova quando a gente fala de processo administrativo, tá? Mas vamos lá. Inciso 1. Processo administrativo é todo o conjunto de documentos, ainda que não autuados, que exijam decisão. Certinho. Esse é um dos conceitos de processo administrativo, esse conjunto ordenado de fatos, que no nosso caso aqui é o de atos, que vai ser os documentos, mesmo que eles ainda não tenham sido registrados internamente na administração pública e que precisa ter uma decisão em relação a eles. E isso é exatamente o que você vai encontrar lá no artigo 1º dessa lei que eu coloquei para você. Opa, desculpa, vai vir outro. Já vem. É isso aí, vamos lá. Então veja, você vai encontrar lá no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 2. É exatamente o que está lá nessa lei. Então, está correto. Isso aqui é verdadeiro, depois você vai ler o artigo 1º, parágrafo 1º dessa lei. Vamos ver a 2. É direito do munícipe não agir de modo temerário. Tá estranho isso, hein? Porque, na verdade, não agir de um modo temerário não é um direito do munícipe, é, na verdade, um dever. Então, está errado. Depois você vai dar uma lida no artigo 5º também dessa lei, tá? Dê uma lida no artigo 5º dela também. Bom, a assertiva 3 vai dizer: é direito do munícipe expor os fatos conforme a verdade, prestando as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o seu esclarecimento. Isso aqui está errado também, porque, na verdade, isso aqui também não é um direito do munícipe. Na verdade, isso aqui é o quê? É um dever expor a verdade dos fatos.
Você vai poder observar isso lá no artigo 6º. Então, leia o artigo 5º e leia o artigo 6º desta lei. É um dever do munícipe expor os fatos conforme a verdade, prestando as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o seu esclarecimento. É um dever do munícipe proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. É um dever do munícipe não agir de modo temerário. Essa questão de inverter direitos e deveres tem que ficar atento, hein? E o tema licitações. Está escrito lá. Licitações enquadram-se dentro da classificação de processos especiais. Está vendo que se você pode ler a lei de licitações inteirinha. Se você não lê essa lei, que é a lei 14.141 de 2006, você não vai se tocar que isso daqui está correto. Isso aqui está correto, tá bom? Você vai observar lá no artigo 9º, que você vai ler depois nessa lei, que os processos especiais são aqueles disciplinados por normas próprias, distintas das aplicáveis nos processos comuns, aplicando-se-lhe subsidiariamente os demais preceitos desta lei. E aí o parágrafo único vai dizer que se enquadram como especiais os processos referentes a licenciamento ambiental, edilício sanitário e urbanístico, licitação, disciplinar, administrativo tributário, tomada de contas, tombamento. Então são processos que serão classificados como especiais devido à lei que regula o processo administrativo e ambiente municipal. Então tá vendo como tem alguns detalhes importantes dessa lei que podem cair na sua prova? Podem cair sim. É importante ler essa lei. E se cair, você vai lembrar do professor Evandro Mose. Bom, com isso, né, meu amigo, a gente consegue responder a questão agora, não consegue? Vamos lá. Eu sei que a 1 e a 4 estão corretas. Alternativa A, tá certo? Essa eu elimino, elimino. Alternativa A, qual que é o gabarito? Produção. É isso aí. Alternativa A de aprovado. Bom, meu amigo e minha amiga, o nosso tempo ele vai se esgotando, tá certo? Eu gostaria aqui de ficar muito mais tempo conversando com você aí de casa, né? Mas a grande verdade é que o seu tempo é uma das coisas mais valiosas que você tem. E você precisa aproveitar ele da melhor maneira possível, tá bom? O que eu queria conversar contigo neste bloco de aulas é isso. Agora chegou o momento de você cumprir com a sua parte do nosso acordo e estudar. Aqui a ideia desse curso, dessas questões que estamos trazendo para vocês durante essa semana e a semana passada, é só para dar um gostinho para você aí de casa de como que você vai resolver uma questão, como que você vai fazer para responder corretamente uma assertiva que está presente ali na sua prova. Então a ideia é te trazer o fundamento para que você saiba como responder uma questão no dia da sua prova. Então por isso que você precisa treinar. Eu sempre disse para os meus alunos fazer questões pela experiência que eu tinha como concurseiro. E há não muito tempo atrás eu me deparei com uma pesquisa científica que foi feita por pesquisadores, cientistas de Harvard, e eles chegaram à conclusão que o método mais efetivo de estudo é a prática de testes. Então, meu amigo e minha amiga, fazer testes é algo que, além de te ajudar a fixar o conteúdo, além de te ajudar a memorizar, ele vai te ajudar num processo que eu denomino de reflexão. Quando você faz uma questão, você faz uma reflexão para ver se você realmente entendeu aquilo ou não. Então, meu amigão, agora você vai fazer mais questões, tá? Como o professor destacou aqui os artigos, as leis que eu fui destacando, você vai dar uma conferida nessas normas. São pontos importantes, tá certo? Agora vai aparecer aqui, caso você ainda não seja inscrito no canal, clique aqui no botão de se inscrever. Vai aparecer também aqui um vídeo para você poder assistir e ampliar ainda mais o seu conhecimento e uma playlist aqui para você poder encontrar diversos outros vídeos sobre temas aí que te agradem. Como o professor falou, coloca a sua opinião nos comentários, marca o gostei se você curtiu e compartilha com os amigos. E eu quero dizer a você que você não está sozinho nessa caminhada, conte sempre conosco. Agora eu desejo a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo, hein? Até mais!